Seguimos com a nossa série de entrevistas, aqui na Rádio Band News FM com os candidatos à vice-prefeitura de Belo Horizonte. Hoje é a vez de Luísa Barreto, servidora pública de carreira, formada em políticas públicas e gestão governamental. Foi secretária adjunta de Planejamento e Gestão aqui de Minas entre 2019 e 2020. Em 2020, inclusive, Luísa Barreto assumiu a presidência da Emater, permaneceu por lá até 2021, quando foi empossada secretária de Planejamento e Gestão de Minas Gerais pelo governador Romeu Zema, também do Partido Novo. Nas eleições municipais de 2020, Luísa Barreto concorreu à Prefeitura de Belo Horizonte pelo PSDB. Hoje, então, candidata a vice. Muito bem-vinda, Luísa Barreto. Obrigada, Luciana. Bom dia para você. Bom dia, Maria Fernanda. Bom dia, Murilo. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na Band News FM. É um prazer estar aqui de volta. E a primeira pergunta, são 10 minutos a partir de agora, são 10 horas e 10 minutos. Por que aceitar o convite como vice-prefeita na chapa de Tramonte? Bom, Luciana, eu vinha, eu era inclusive pré-candidata à prefeitura, e eu falei o tempo todo, essa cidade tem muitos problemas. Belo Horizonte, infelizmente, é uma cidade que tem deixado a desejar para os belo-horizontinos, A saúde que não funciona, filas sem parar nas UPAs, dificuldade de marcar consulta, dificuldade de fazer cirurgia, um trânsito que não anda, são muitos os problemas da cidade. E a gente precisa efetivamente de um projeto que traga a mudança que Belo Horizonte tanto precisa, E ao conversar com o Mauro Tramonte, eu percebi nas propostas do Mauro algo que convergia com os meus pensamentos. Então estou muito feliz, muito animada de estar junto com o Mauro nessa eleição. E o Mauro, além de trazer boas propostas, apresenta uma personalidade muito boa para a Prefeitura de Belo Horizonte, Uma pessoa fácil de lidar, uma pessoa que gosta de estar em contato com a cidade, de circular a cidade, e uma pessoa que tem firmeza, que vai ser um excelente gestor à frente da Prefeitura. Eu tenho certeza que é o melhor caminho para Belo Horizonte. Luísa, você, como a Luciana já disse e é sabido, você era pré-candidata à Prefeitura de Belo Horizonte, chegou a vir aqui na condição de pré-candidata, deu entrevista pra gente, na TV também aqui, Band Minas, falou com a gente, e sempre muito firme e resoluta nessa decisão de manter a candidatura. Qual foi o que fez, claro, a decisão do partido, logicamente, também de se aliar e tal, mas o que te convenceu no projeto do Mauro Tramonte? Você falou que tem convergências, mas qual liberdade que você tem dentro dessa candidatura? Vai ficar a seu cargo esse plano de governo, elaborar um plano de governo? O que foi lhe oferecido para que você mudasse de ideia e aceitasse ser vice nessa chapa do Tramonte? Perfeito, Murilo. Em primeiro lugar, acho que é muito importante, você falou assim, da decisão do partido, mas o Partido Novo é um partido muito democrático. Tudo foi muito conversado, eu participei dessa decisão e tomei a decisão junto com o partido. Eu falo que eu tenho uma reflexão, primeiro, que é uma reflexão pessoal, que é o que me leva à política. Eu sou uma pessoa técnica, eu sou uma servidora de carreira, sou formada em gestão pública, e quando eu entro para a política, meu propósito ao entrar para a política efetivamente é fazer mudança, melhorar a vida das pessoas, não é uma questão de ego, Então, assim, não é uma questão de vaidade. E aí eu não via sentido, em insistir só por vaidade, se eu tinha ali, junto com o Mauro, um projeto que fazia muito sentido, As conversas com o Mauro foram muito boas, Ele me abriu a oportunidade de coordenar esse plano de governo que a gente apresenta, Então, eu já coordenei esse plano de governo que já foi apresentado à Justiça Eleitoral, e de estabelecer efetivamente uma parceria com ele, Da gente trabalhar juntos à frente da Prefeitura, se viermos a ser eleitos, E como eu coloquei, o Mauro é uma pessoa que tem muitas qualidades, e eu vejo que nós temos personalidades complementares, A gente tem se dado muito bem, a gente pensa de forma muito parecida, e para mim fazia muito sentido aliar o Mauro num projeto que efetivamente tem muitas condições de trazer mudança para BH. Luísa, tem um computador aqui, que nos impede de ficar frente a frente, mas é o seguinte, na campanha, enfim, os concorrentes sempre questionaram o poder dos padrinhos políticos na chapa do Mauro Tramonte, o Calil e o Zema. E também a sua presença como a grande cabeça, a pensadora dessa campanha. Como é que vai ser, caso Mauro, e vocês sejam eleitos? O seu papel vai ser um papel firme e central, como os opositores colocam, que você é a grande cabeça, é você que vai estar à frente dos grandes pensamentos, das ações da prefeitura, se forem eleitos? Maria Fernanda, essa é uma pergunta importante da gente responder. Em primeiro lugar, a grande cabeça dessa campanha é o Mauro, O Mauro não é só nosso cabeça de chapa, ele é a pessoa que efetivamente se apresenta como candidato porque tem completas condições de ser o gestor que Belo Horizonte merece e precisa há muito tempo. Agora, eu sou uma pessoa, de uma formação mais técnica, uma pessoa que gosta muito de trabalhar, quem me conhece sabe, eu sou um pouco incansável, nas minhas atividades,
E a nossa conversa, minha com o Mauro, foi justamente de eu não fazer um papel figurativo na vice-prefeitura, né? De eu efetivamente contribuir para essa gestão, para que a gente trabalhe juntos para o que Belo Horizonte precisa. São muitos os desafios que Belo Horizonte apresenta e vários desses desafios têm uma complexidade técnica que fazem com que eles não tenham sido resolvidos até hoje. Mas eu vejo essas possibilidades de solução e junto com o Mauro nós vamos conseguir construir, né, essas respostas aos problemas que há tanto tempo Belo Horizonte sente e que muitas vezes o Belo Horizontino costuma achar que não tem jeito, né, que nossa cidade não tem jeito de ser melhor, mas tem sim. Uma das características do Partido Novo é a questão técnica, né? Para o secretariado, a senhora já pensou em alguma coisa? Quais são os critérios que serão usados, né, na hora da escolha do secretariado? Ponto muito importante, né, deixando bem claro, a gente não formou secretariado, né, assim, eu considero que inclusive traz azar essa coisa de ficar discutindo secretariado antes de ganhar eleição. Tem que ganhar eleição, tem que trabalhar muito na campanha, para depois a gente discutir quem serão as pessoas que irão compor esse secretariado. Mas a gente já sabe de antemão que a gente tem um perfil desejado. A gente vai ter, sim, pessoas com perfil mais político para algumas atividades que são de natureza política, mas nossa proposta é formar um secretariado mais técnico que Belo Horizonte já viu. As pessoas têm que ter currículo, têm que ter experiência na área que elas forem ocupar, né? E tem que ser pessoas que gostem de Belo Horizonte, que sejam dispostas a rodar essa cidade, conhecer os problemas de perto e a trabalhar muito. Luiz, um desses problemas é a questão do transporte público de Belo Horizonte. A gente está chegando a um nível já da cidade ficando praticamente inviável. O que vocês já conversaram nesse plano de governo que você está coordenando? O que ele fala sobre a questão do transporte público de Belo Horizonte, a mobilidade urbana de forma geral? Bom, em relação ao transporte público, a gente tem que primeiro lidar com a situação atual do transporte público, né? Um contrato de ônibus muito ruim, uma concessão de ônibus feita em 2008, que é muito ruim, está chegando ao fim, ela vence em 2028, e a gente não faz sentido, alguns têm falado em romper concessão de ônibus, isso não faz sentido porque nós não vamos deixar o pessoal sem ônibus, né? Mas nós temos que lidar com pulso firme, fazer com que as metas de contrato sejam efetivamente cumpridas, porque a realidade é que por mais que a concessão seja ruim, as empresas descumprem, são multadas, não pagam as multas e a população continua sofrendo, né? Com ônibus que atrasam, ônibus quebrados, ônibus sujos. A gente vai mudar essa realidade com muito pulso firme e muita gestão. Agora, a gente precisa de começar a trabalhar imediatamente nesse novo contrato do transporte público de Belo Horizonte, que tem que ser colocado, né, em marcha até 2028. Em 2028 vence o contrato, o outro já tem que ter iniciado. Então, ainda em 2025, se a gente for eleito, a gente já começa a construção do desenho dessa nova concessão. Essa nova concessão ela é importante não só para mudar os parâmetros, né? A gente tem um transporte que atenda mais, com mais horários, né? Que seja mais inteligente, porque lá atrás não se pensou em como a cidade cresceria. Belo Horizonte cresceu muito nesses 20 anos. Então, a gente tem que fazer um contrato mais atualizado, mas um contrato também que permita trazer para Belo Horizonte outros modais de transporte público. Né? A gente tem discutido muito os ônibus, a gente sabe do sonho do metrô que agora sai do papel finalmente até o Barreiro, mas é possível a gente discutir em Belo Horizonte veículo leve sobre trilhos, falar de uma cidade que não discute só ônibus e, sobretudo, que não discute só ônibus ruins, né? A gente vai começar a discutir ônibus bom a partir de 2028. Luísa, está chegando uma pergunta de ouvinte, aqui a Ana Paula Silva, perguntando sobre o seu diálogo com servidores da prefeitura. Como é que vai ser plano de carreira? Vocês já pensam em alguma questão voltada pro servidor municipal? Bom, a posição sempre será de diálogo, né? Eu sou uma servidora pública de carreira, eu sei da importância dos servidores públicos, né? A gente precisa valorizar o servidor público, a gente sabe da importância que eles têm em todas as políticas públicas e fazer um diálogo muito aberto, muito franco, percebendo, né, o que é que os servidores têm de demanda, né? E tentando atender essas demandas dentro das realidades da prefeitura. Ô, Luiz, é inevitável perguntar essa questão política. A presença do Calil nessa campanha, ela é um incômodo para você? Ela foi para o Partido Novo? Murilo, de maneira alguma, não tem incômodo com a presença do Calil. Inclusive, tenho feito várias agendas com ele e tem sido uma relação super tranquila, né? Assim, o Calil é um apaixonado por Belo Horizonte. Nem sempre a gente concorda com tudo, né? Eu já fiz críticas à gestão do Calil, não sou aqui, não teria que uma hipocrisia de falar que não fiz, né? Até porque foi candidato em 2020, enfim, então as críticas foram feitas e elas são naturais, né? A gente não tem que concordar com tudo, mas que o Calil é apaixonado por Belo Horizonte e vem para apoiar a candidatura do Mauro Tramonte, porque vê também no Mauro Tramonte, assim como nós vemos o melhor candidato para Belo Horizonte, isso é salutar, né? Que mais pessoas que amem Belo Horizonte venham para nos apoiar também, porque podem ter certeza, conosco Belo Horizonte vai mudar e vai melhorar muito. Candidata Luísa Barreto, temos 1 minuto, né, de término aqui do tempo, suas considerações finais.
Bom, queria, em primeiro lugar, agradecer pelo convite. É novamente um prazer estar aqui e falar com quem nos escuta que Belo Horizonte precisa, sim, de muitas melhorias. A gente tem visto os problemas na saúde, é preciso acabar com essa fila de cirurgias, é preciso que a gente dê um tratamento para as UPAs lotadas, é preciso que a gente melhore nosso transporte público, é preciso que a gente ponha o trânsito de Belo Horizonte para andar novamente. São muitos os desafios e, para isso, nós precisamos de boas propostas e é isso que nós apresentamos. Eu queria convidar todo mundo a conhecer o plano de governo do Mauro Tramonte, a confiar nas nossas propostas, nos sigam nas nossas redes sociais e podem ter certeza, gente, Belo Horizonte pode melhorar muito, sim, mas para isso, votem Mauro Tramonte. É isso, candidata. Muito obrigada pela entrevista, pela participação aqui conosco. Um bom dia para você. Obrigada.